Quando se fala na construção das pirâmides egípcias, quase tudo o que circula no imaginário moderno nasce de um erro básico de método: misturar registros históricos diretos com relatos tardios, boatos repetidos, interpretações religiosas posteriores e invenções modernas apresentadas como segredos antigos. Para construir um relato sólido, é necessário começar pelo ponto mais importante de todos: o que o Egito Antigo realmente deixou como evidência contemporânea da construção das pirâmides e o que só surgiu séculos ou milênios depois, quando o próprio Egito já não existia mais como civilização viva. A maior parte do que hoje é chamado de mitologia das pirâmides não vem dos construtores, mas de observadores estrangeiros, viajantes gregos, escritores romanos, cronistas árabes medievais e, mais recentemente, de autores modernos fascinados pela escala dessas obras. Antes de começar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual cidade ou estado que você está assistindo esse vídeo documentário. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Os egípcios do Reino Antigo não escreveram tratados explicando como construíram suas pirâmides. Isso não era um mistério deliberado, nem um segredo perdido, mas uma consequência direta de como aquela sociedade registrava informação. Textos administrativos, contábeis e rituais eram comuns. Manuais técnicos detalhados, como os modernos, simplesmente não faziam parte da cultura escrita da época. O conhecimento era transmitido por prática, hierarquia e repetição dentro dos canteiros. O que sobreviveu até hoje são inscrições fragmentadas, marcas de pedreiro, grafites internos, restos de vilas operárias, ferramentas abandonadas, ossos humanos, trilhas de transporte, portos artificiais e, em raríssimos casos, documentos administrativos como diários de trabalho. É a partir desse conjunto material, e não de lendas posteriores, que qualquer reconstrução séria precisa começar. A confusão entre mito e fato se intensificou, porque as pirâmides já eram antigas quando os primeiros historiadores conhecidos as descreveram. Heródoto escreveu sobre elas quase 2000 anos depois de sua construção. Para ele, já eram monumentos de um passado remoto, envoltos em tradições orais e histórias amplificadas pelo tempo. Números gigantescos de trabalhadores, prazos irreais e narrativas de crueldade absoluta aparecem nesses relatos não como dados técnicos, mas como elementos retóricos, usados para causar impacto e transmitir uma ideia de poder descomunal. Esses textos são valiosos para entender como o Egito era visto no mundo antigo, mas não podem ser tratados como registros diretos de engenharia ou organização do trabalho. Outro fator decisivo para o nascimento da mitologia da construção foi a escala. A mente humana tende a rejeitar explicações simples quando o resultado parece extraordinário. Pedras enormes encaixadas com precisão, estruturas que resistiram por milênios e um nível de organização impressionante provocam uma reação quase automática. A sensação de que algo além do normal deve ter sido usado. É nesse espaço psicológico que surgem teorias de tecnologias perdidas, conhecimento proibido, ajuda sobrenatural ou intervenção externa. O problema não está na curiosidade, mas no abandono do método histórico em favor da especulação. Separar mito de evidência não significa esvaziar o fascínio das pirâmides. Pelo contrário, quando se abandona a ideia de segredos místicos e se observa o que realmente existia no Egito do Reino Antigo, o que surge é algo ainda mais impressionante: um Estado altamente organizado, capaz de planejar obras por décadas, mobilizar dezenas de milhares de pessoas de forma sazonal, alimentar essa população, registrar tarefas, corrigir erros de projeto e aprender com fracassos anteriores. A verdadeira história da construção das pirâmides não é uma história de mistério oculto, mas de administração, logística, engenharia empírica e poder político concentrado. A partir daqui, cada etapa da construção das pirâmides será tratada como um processo histórico concreto, sustentado por vestígios físicos, registros administrativos e comparações arqueológicas. Sempre que um mito surgir, ele será apresentado como mito, com data, contexto e função cultural.
Sempre que uma hipótese aparecer, ela será claramente distinguida de evidência direta. É assim que se constrói uma narrativa sólida, sem alucinação, sem exagero e sem encheção de linguiça, mostrando que o maior feito do Egito Antigo não foi esconder um segredo, mas repetir por gerações um sistema capaz de transformar pedra, trabalho humano e tempo em eternidade. Antes de existir qualquer pirâmide, já existia no Egito uma obsessão muito clara com a permanência. Essa obsessão não nasce da religião isoladamente, nem de um impulso artístico, mas de uma necessidade política concreta: manter a ordem num território extenso, dependente de ciclos naturais instáveis e governado por uma elite que precisava legitimar seu poder para além da própria vida. A construção monumental em pedra surge como resposta prática a esse problema. Diferente de madeira ou tijolo cru, a pedra não apodrece, não se dissolve com a água e não exige reconstrução constante. Ela comunica estabilidade num ambiente em que quase tudo era provisório. O Vale do Nilo era fértil, mas frágil. A cheia anual garantia alimento, porém também destruía construções leves, apagava marcas e redefinia paisagens. Casas comuns eram feitas para durar pouco, porque o cotidiano aceitava a reconstrução como algo normal. O poder político, no entanto, não podia ser efêmero. Reis precisavam deixar marcas que sobrevivessem às cheias, às secas e às disputas internas. A morte do governante não podia significar o colapso da autoridade. É nesse ponto que a tumba deixa de ser apenas um local de sepultamento e passa a funcionar como um pilar simbólico do Estado. A ideia central era simples e profundamente pragmática. Se o governante continuasse existindo de alguma forma após a morte, o sistema que ele representava também continuaria. Essa crença não era abstrata. Ela tinha efeitos diretos sobre decisões administrativas, alocação de recursos e organização do trabalho. Construir um túmulo durável não era um ato privado, mas uma política pública. O projeto começava durante a vida do governante, envolvia funcionários do Estado e mobilizava recursos coletivos. O morto não era apenas um indivíduo, mas a personificação da ordem que mantinha o território unido. Nos primeiros momentos da história egípcia, essa busca por permanência se expressava de maneira relativamente simples. Túmulos escavados no solo, revestidos com materiais modestos, cumpriam a função básica de proteger o corpo e alguns objetos rituais. Com o tempo, essas estruturas começaram a crescer, tanto em tamanho quanto em complexidade. O crescimento não foi repentino. Ele acompanhou a centralização do poder, o aumento da arrecadação agrícola e a formação de uma burocracia capaz de planejar obras que atravessavam anos e gerações. A escolha da pedra como material dominante não foi apenas simbólica, mas estratégica. O Egito possuía pedreiras acessíveis, rios navegáveis e uma população que, durante parte do ano, não podia trabalhar na agricultura por causa da inundação do Nilo. Isso criava uma janela perfeita para deslocar mão de obra em grande escala, sem colapsar a produção de alimentos. A eternidade construída em pedra não era um capricho religioso isolado. Era o resultado de um encaixe eficiente entre geografia, economia e poder. Ao transformar a tumba em monumento, o Estado egípcio também criou um campo de experimentação. Cada construção ensinava algo novo, como extrair blocos maiores, como organizar equipes, como alinhar estruturas, como prever falhas e como corrigir erros. A ideia de eternidade, portanto, não produziu apenas símbolos, ela produziu conhecimento técnico acumulado. Esse acúmulo é o que tornaria possível, algumas gerações depois, erguer estruturas que ultrapassariam qualquer obra funerária anterior. Entender esse ponto é essencial para evitar um erro comum: imaginar que as pirâmides surgiram de uma revelação súbita ou de um salto tecnológico inexplicável. Elas são o resultado lógico de uma decisão política clara: construir algo que não pudesse ser apagado pelo tempo, aplicada repetidamente, de forma cada vez mais ambiciosa, por um Estado que aprendeu a transformar crença em organização e organização em pedra. Antes que a pirâmide existisse como forma arquitetônica, o Egito já havia resolvido um problema essencial:
como organizar a morte dentro de uma sociedade altamente hierarquizada. As primeiras tumbas não eram monumentais, mas já carregavam um princípio que moldaria tudo o que viria depois. Cada posição social exigia um tipo específico de sepultamento, um espaço definido e um conjunto de práticas padronizadas. A construção funerária, desde cedo, funcionou como um espelho direto da estrutura do Estado. Quanto mais centralizado o poder, mais elaborada se tornava a forma de enterramento da elite. As tumbas mais antigas eram escavações simples no solo, cobertas por montes de terra ou estruturas leves. Elas cumpriam a função básica de proteger o corpo e alguns bens considerados necessários para a continuidade da existência após a morte. Com o tempo, essas estruturas começaram a ganhar paredes retangulares, tetos planos e compartimentos internos. Surge então a mastaba, uma construção baixa, de base retangular, feita inicialmente de tijolos de barro e mais tarde de pedra. A mastaba não era apenas uma evolução estética, mas uma solução prática para vários problemas ao mesmo tempo: estabilidade, visibilidade e padronização. A forma da mastaba permitia um controle maior do espaço interno, facilitava a organização dos rituais funerários e criava superfícies externas que podiam receber inscrições, relevos e símbolos de status. Mais importante ainda, ela podia ser repetida. A repetição é um ponto-chave para entender a transição até as pirâmides. Quando um Estado aprende a repetir um tipo de construção com pequenas variações, ele começa a acumular conhecimento técnico. Cada mastaba construída ensinava algo sobre fundação, nivelamento, resistência do material e organização do trabalho. Ao redor dessas tumbas, surgia um ambiente administrativo completo. Artesãos especializados, pedreiros, carregadores, escribas e supervisores eram mobilizados não apenas para construir, mas para manter registros, controlar estoques e fiscalizar o andamento da obra. Mesmo em escala menor, a mastaba já exigia coordenação. Isso obrigou o Estado a criar métodos de controle de tempo, divisão de tarefas e hierarquia de comando. Nada disso aparece como teoria escrita, mas tudo fica evidente na regularidade das construções e na repetição de soluções arquitetônicas semelhantes ao longo de décadas. Outro aspecto decisivo das mastabas foi sua concentração espacial. Elas não eram construídas de forma isolada, mas agrupadas em necrópolis, próximas aos centros de poder. Esse agrupamento criou verdadeiros campos de obras permanentes, onde técnicas podiam ser testadas, corrigidas e transmitidas entre gerações de trabalhadores. O canteiro funerário tornou-se um espaço de aprendizado contínuo. Quando um erro acontecia, ele ficava visível na própria estrutura. Quando algo funcionava, era copiado no projeto seguinte. A mastaba também introduziu um conceito fundamental: a elevação progressiva da tumba como forma de distinção. Algumas mastabas passaram a ser maiores, mais altas e mais complexas que outras. Isso não aconteceu por acaso. A elite buscava diferenciação visual clara, e o Estado usava essa diferenciação para reforçar a hierarquia social. Esse impulso por verticalidade, ainda contido, já apontava para algo além da simples plataforma retangular. Assim, quando se observa a mastaba apenas como antecessora da pirâmide, perde-se seu verdadeiro papel histórico. Ela foi o primeiro modelo funcional que uniu religião, política, engenharia empírica e administração em um único sistema repetível. Sem a mastaba, não haveria pirâmide. Não por falta de inspiração, mas por ausência de método. Foi nesse formato aparentemente simples que o Egito aprendeu a transformar crença em obra e obra em sistema. A transição da mastaba para a pirâmide não aconteceu como um gesto simbólico ou estético isolado. Ela foi o resultado direto de um processo acumulativo de tentativa, erro e adaptação dentro de um sistema estatal que já dominava a construção funerária em escala menor. A chamada pirâmide em degraus representa exatamente esse momento de ruptura controlada. Não uma invenção repentina, mas a ampliação lógica de um modelo que já funcionava. O que muda aqui não é apenas a forma, mas o grau de ambição administrativa e técnica do Estado egípcio. A ideia central era simples na aparência, mas complexa na execução.
Empilhar mastabas umas sobre as outras, criando uma estrutura cada vez mais alta, visível e durável. Essa solução respondia a duas necessidades ao mesmo tempo. A primeira era simbólica, ligada à elevação do governante, e à distinção visual absoluta em relação ao resto da sociedade. A segunda era prática. Trabalhar com volumes escalonados reduzia riscos estruturais, facilitava correções durante a obra e permitia testar limites sem comprometer todo o projeto de uma só vez. A construção da pirâmide em degraus transformou o canteiro funerário em um verdadeiro laboratório estatal. Cada camada adicionada exigia novos cálculos empíricos de peso, distribuição de carga e estabilidade. Erros não podiam mais ser escondidos sob o solo, como em tumbas subterrâneas. Eles ficavam expostos, obrigando os construtores a desenvolver soluções práticas em tempo real. Isso acelerou o aprendizado técnico de forma decisiva. O Estado passou a observar, registrar e ajustar procedimentos em uma escala inédita. Esse projeto também exigiu um salto administrativo. Empilhar estruturas significava estender o tempo de obra, aumentar o volume de material, ampliar a força de trabalho e manter tudo funcionando de maneira coordenada por anos. Isso só foi possível porque o Egito já possuía uma burocracia capaz de sustentar projetos de longo prazo. Supervisores precisavam planejar etapas, escribas controlavam recursos e equipes eram reorganizadas conforme a obra crescia. A pirâmide em degraus não foi apenas construída, ela foi gerenciada. Outro aspecto fundamental foi a mudança no uso da pedra. Enquanto muitas mastabas ainda utilizavam tijolos de barro, a pirâmide em degraus marca uma adoção mais sistemática da pedra como material principal. Isso trouxe desafios completamente novos: extração em grande escala, transporte pesado, padronização mínima de blocos e precisão maior no assentamento. Cada desafio gerou soluções que seriam reutilizadas e refinadas nas gerações seguintes. O custo era alto, mas o retorno político era imenso. A estrutura em degraus também criou um novo problema, que, paradoxalmente, impulsionaria a próxima evolução. Embora imponente, ela ainda era composta por volumes visivelmente empilhados, com descontinuidades claras. Para uma elite obcecada por ordem, regularidade e perfeição formal, isso logo se tornaria insuficiente. A pirâmide em degraus mostrou que era possível construir em altura, mas também revelou os limites visuais e técnicos daquele modelo. Esse momento marca o nascimento definitivo da pirâmide como projeto de Estado. A partir daqui, não se tratava mais de tentar algo novo, mas de aperfeiçoar um sistema que já havia provado ser viável. A pirâmide em degraus ensinou ao Egito que a eternidade podia ser construída em camadas, com planejamento, disciplina e aprendizado acumulado. O próximo passo não seria empilhar mais, mas suavizar, alinhar e transformar esse experimento em uma forma definitiva. O verdadeiro ponto de virada entre experimento e sistema aconteceu quando o Estado egípcio decidiu abandonar a lógica dos degraus visíveis e perseguir uma forma contínua, regular e absoluta. Esse movimento não foi guiado por inspiração súbita, mas por uma sequência de decisões práticas tomadas ao longo de um mesmo reinado. O período associado a Snefru marca o momento em que a construção de pirâmides deixa de ser um ensaio controlado e passa a funcionar como um programa estatal de aprendizado acelerado, no qual erros custam caro, mas geram conhecimento imediato. A primeira grande tentativa desse período mostrou de forma brutal os limites do que havia sido aprendido até então. Ao buscar uma inclinação mais acentuada e uma estrutura mais alta, os construtores enfrentaram problemas de estabilidade que não apareciam com clareza em modelos escalonados. Fundações insuficientes, distribuição de peso mal calculada e ajustes tardios criaram tensões internas na estrutura. O resultado foi uma pirâmide visualmente imponente, mas estruturalmente instável. Em vez de abandonar o projeto por completo, o Estado fez algo revelador. Corrigiu o erro em pleno processo, alterando a inclinação no meio da construção. O monumento final carrega, até hoje, a marca visível dessa correção. Essa decisão é essencial para entender como o Egito construía. Não havia um plano teórico perfeito aplicado do início ao fim.
Havia observação constante, avaliação empírica e intervenção prática. Quando surgia um problema, ele não era interpretado como sinal de fracasso místico ou castigo divino, mas como um erro técnico a ser resolvido. Isso revela um grau de pragmatismo administrativo que raramente aparece nas narrativas mitológicas sobre o Egito Antigo. A segunda grande obra desse ciclo mostra a assimilação direta do aprendizado anterior. A inclinação foi ajustada desde a base, as fundações foram reforçadas e a organização do canteiro foi redesenhada para lidar com volumes ainda maiores de pedra. O resultado foi a primeira pirâmide de faces lisas, concluída com sucesso em grande escala. Esse feito não representa apenas um triunfo arquitetônico, mas a consolidação de um método. O Estado agora sabia qual inclinação funcionava, como distribuir peso, como escalonar equipes e como planejar uma obra que duraria décadas sem colapsar. Durante esse período, o canteiro de obras funcionava como uma escola permanente. Pedreiros aprendiam com falhas anteriores, supervisores ajustavam rotinas e a administração refinava a logística de extração e transporte. Nada disso exigia teoria escrita formal. O conhecimento era incorporado ao processo, transmitido pela prática e pela repetição. Cada bloco assentado carregava a memória do erro anterior evitado. O custo humano e material dessas tentativas foi alto. Pedras precisaram ser removidas, áreas refeitas e tempo adicional investido. Ainda assim, o Estado considerou esse custo aceitável, porque o objetivo não era apenas concluir uma pirâmide, mas dominar um sistema de construção monumental que pudesse ser reproduzido no futuro com menor risco. Essa mentalidade de investimento explica por que o Egito conseguiu, em poucas gerações, passar de estruturas experimentais a monumentos quase padronizados. O século das tentativas sob Snefru desmonta de forma definitiva a ideia de que as pirâmides surgiram prontas, baseadas em um conhecimento perdido ou em técnicas inexplicáveis. O que existiu foi algo mais impressionante. Um Estado capaz de aprender com erros visíveis, corrigir rotas em obras gigantescas e transformar falhas em vantagem técnica. A pirâmide perfeita não nasce do segredo, mas da insistência organizada. Quando se observa o Planalto de Gizé apenas como o local onde 3 pirâmides foram erguidas, perde-se o elemento mais importante de todo o conjunto. Ali não existe uma obra isolada, mas um sistema estatal completo, funcionando de forma integrada por décadas. As pirâmides são apenas a parte mais visível de uma engrenagem muito maior, composta por pedreiras, portos, vias de circulação, áreas administrativas, templos, vilas de trabalhadores e cemitérios. Nada em Gizé faz sentido se analisado separadamente. O conjunto só se explica como um projeto planejado em escala territorial. A escolha do local não foi casual. O Planalto oferecia base rochosa estável, proximidade com o Nilo e acesso direto a pedreiras de calcário. Isso reduzia riscos estruturais e custos de transporte. Ao mesmo tempo, a posição elevada garantia visibilidade a longa distância, transformando as pirâmides em marcos políticos permanentes. Essa combinação de fatores naturais e estratégicos mostra que a construção não começa com a colocação da primeira pedra, mas com uma decisão administrativa sobre onde concentrar recursos do Estado. O funcionamento do sistema pode ser reconstruído a partir dos vestígios deixados no terreno. Pedreiras próximas forneciam grande parte do material estrutural. Portos artificiais e canais permitiam que pedras mais finas, vindas de regiões distantes, chegassem por via fluvial. Vias internas conectavam áreas de descarga, oficinas e o núcleo da obra. Cada trajeto tinha função definida. Não havia espaço para improviso em larga escala. O fluxo precisava ser contínuo para evitar gargalos que paralisassem o canteiro. Ao redor das pirâmides surgiram áreas claramente destinadas à administração e ao culto. Templos associados à pirâmide não eram anexos simbólicos, mas parte do funcionamento do complexo funerário. Eles garantiam que o monumento permanecesse ativo no tempo, com rituais, manutenção e pessoal dedicado. Isso explica por que a obra não se encerrava com a conclusão da pirâmide em si. O sistema continuava operando mesmo após a morte do governante.
As vilas de trabalhadores revelam outro aspecto essencial. A obra não dependia de um fluxo caótico de pessoas, mas de grupos organizados, alojados, alimentados e supervisionados. O espaço urbano dessas vilas indica planejamento prévio, com áreas de produção de alimento, armazenamento, descanso e comando. Isso reforça a ideia de que Gizeh funcionava como um polo industrial temporário, ativado conforme as necessidades do Estado. Até os cemitérios associados ao complexo seguem uma lógica sistêmica. Trabalhadores qualificados eram enterrados próximos às pirâmides, em sepultamentos que indicam reconhecimento institucional. Isso não significa ausência de sofrimento ou desigualdade, mas desmonta a imagem de uma massa descartável movida apenas pela força. O sistema precisava preservar sua mão de obra especializada para continuar funcionando. O ponto central é que Gizeh representa a maturidade do modelo iniciado séculos antes. Tudo o que foi aprendido com mastabas, pirâmides em degraus e tentativas falhas, agora aparece integrado em um único espaço operacional. A pirâmide deixa de ser um experimento e passa a ser o produto final de uma cadeia logística, administrativa e técnica extremamente afinada. Entender Gizeh como sistema é essencial para eliminar de vez a ideia de improviso, mistério ou intervenção externa. Nada ali depende de segredo oculto. Tudo depende de planejamento, repetição, controle e tempo. A grandiosidade não vem do inexplicável, mas da capacidade do Estado egípcio de manter uma máquina funcional por décadas sem perder o controle do processo. Poucas ideias são tão persistentes quanto a de que as pirâmides foram construídas por massas de escravizados submetidos a sofrimento contínuo e descartável. Essa imagem, repetida em livros didáticos antigos, filmes e narrativas religiosas tardias, não nasce de evidência arqueológica direta, mas de uma combinação de relatos muito posteriores, interpretações morais e projeções modernas sobre o passado. Quando se observa o que o Egito do Reino Antigo efetivamente deixou no terreno, essa narrativa começa a se desfazer de forma consistente. O primeiro ponto decisivo é a ausência de qualquer vestígio compatível com campos de confinamento em massa, correntes, estruturas de vigilância coercitiva extrema ou cemitérios anônimos gigantescos associados ao canteiro de Gizeh. Em vez disso, o que a arqueologia revela são vilas planejadas, áreas de produção de alimento, espaços de descanso e sepultamentos organizados. Isso não descreve um sistema de escravidão em larga escala, voltado à exaustão imediata, mas uma força de trabalho integrada à lógica do Estado. A mão de obra envolvida na construção das pirâmides era composta majoritariamente por trabalhadores recrutados dentro do próprio território egípcio. Muitos eram camponeses que, durante a cheia do Nilo, não podiam trabalhar na agricultura. Esse período sazonal criava uma disponibilidade previsível de pessoas, que eram então direcionadas para obras estatais. Em troca, recebiam alimento, abrigo e reconhecimento institucional. Esse tipo de mobilização não era excepcional no mundo antigo. Era uma forma comum de organizar trabalho público em sociedades agrícolas centralizadas. Além dessa força sazonal, existia um núcleo permanente de trabalhadores especializados. Pedreiros, escultores, carpinteiros, transportadores experientes e supervisores não podiam ser substituídos a cada ciclo. A própria qualidade da construção exige continuidade técnica. Esses trabalhadores viviam próximos ao complexo, treinavam novos membros e transmitiam conhecimento prático acumulado ao longo de gerações. O Estado tinha interesse direto em manter essa mão de obra viva, funcional e relativamente saudável, porque ela era parte essencial do sistema produtivo. Os cemitérios associados a esses trabalhadores reforçam essa interpretação. Muitos sepultamentos mostram sinais de cuidado médico, tratamento de fraturas e tentativas de recuperação após lesões graves. Isso não elimina a dureza do trabalho, mas indica que os indivíduos não eram descartados ao primeiro sinal de desgaste. Um sistema baseado apenas em coerção extrema não investe na recuperação de trabalhadores feridos. Ele os substitui.
O Egito, ao contrário, preservava sua força técnica. A origem do mito dos escravizados está fortemente ligada a relatos tardios e a leituras anacrônicas. Autores estrangeiros, ao descreverem o Egito séculos depois, interpretaram o trabalho coletivo forçado a partir de seus próprios referenciais culturais. Em épocas posteriores, narrativas religiosas e políticas amplificaram essa imagem para servir a propósitos simbólicos específicos. A construção das pirâmides virou metáfora de opressão absoluta, mesmo sem base material que sustentasse essa leitura. Isso não significa que o trabalho fosse voluntário no sentido moderno, nem que fosse leve ou igualitário. O Estado egípcio exigia serviço, controlava corpos e tempo, e submetia sua população a projetos que atendiam aos interesses da elite. A diferença crucial está no modelo. Não se trata de escravidão industrial de extermínio, mas de um sistema de trabalho estatal organizado, hierarquizado e funcional, sustentado por logística e administração. Ao desmontar o mito dos escravizados, a história não se torna menos dura, mas mais precisa. O que emerge é um retrato mais complexo e, paradoxalmente, mais impressionante. Um Estado antigo capaz de mobilizar sua própria população em escala gigantesca, sem colapsar a produção de alimentos, sem destruir completamente sua força de trabalho e sem depender de correntes ou segredos ocultos. Esse modelo explica como as pirâmides puderam ser construídas repetidamente, ao longo de gerações, com resultados cada vez mais refinados. Para que um projeto como Gizé funcionasse por décadas, não bastava reunir pessoas e pedras. Era necessário criar um espaço urbano temporário capaz de sustentar milhares de indivíduos todos os dias, com previsibilidade, disciplina e fluxo constante de recursos. A chamada Cidade dos Trabalhadores não surgiu como um acampamento improvisado, mas como uma extensão direta do aparato estatal egípcio. Sua organização revela mais sobre a construção das pirâmides do que qualquer teoria abstrata sobre técnicas secretas ou conhecimentos perdidos. A disposição das construções indica planejamento prévio. Áreas residenciais eram separadas de zonas de produção, armazenamento e comando. Padarias locais de preparo de alimento e áreas de abate aparecem de forma recorrente, mostrando que a alimentação não era ocasional, mas centralizada e controlada. A produção em larga escala de pão e o fornecimento regular de proteína animal exigiam logística estável, acesso contínuo a suprimentos e administração rigorosa de estoques. Nada disso funciona sem registros, supervisão e hierarquia. A dieta dos trabalhadores revela um ponto fundamental. O Estado investia energia real na manutenção da força de trabalho. Ossos de animais, restos de grãos e utensílios de cozinha indicam consumo regular de alimentos nutritivos, compatíveis com esforço físico intenso. Isso não reflete generosidade, mas cálculo. Um trabalhador mal alimentado rende menos, adoece mais e compromete o ritmo da obra. O fornecimento constante de comida era uma engrenagem tão importante quanto a extração de pedra. A rotina diária era estruturada em turnos, com divisão clara de tarefas. Nem todos carregavam blocos. Enquanto alguns grupos atuavam na extração, outros cuidavam do transporte, do assentamento, da manutenção de ferramentas, da produção de alimentos e da supervisão. Essa segmentação reduzia desperdício de energia e permitia que trabalhadores especializados se concentrassem em funções críticas. O canteiro funcionava como um organismo, onde cada parte precisava operar no tempo certo para que o todo avançasse. O controle do trabalho não dependia de violência constante, mas de organização e vigilância administrativa. Supervisores monitoravam o andamento das tarefas, registravam presença e desempenho e reportavam falhas. Marcas encontradas em blocos de pedra, associadas a equipes específicas, indicam que o trabalho era rastreável. Se algo dava errado, era possível identificar o grupo responsável. Isso criava um sistema de responsabilidade coletiva que incentivava a eficiência, sem exigir coerção extrema a cada instante. As condições de vida eram duras, mas estruturadas. Dormitórios coletivos, espaços de descanso e áreas de circulação
indicam que o Estado reconhecia a necessidade de recuperação física mínima. Lesões eram frequentes, como mostram os esqueletos encontrados, mas também há sinais claros de tratamento e sobrevivência após fraturas graves. Isso reforça a ideia de que o trabalhador não era visto como descartável, mas como parte de um sistema que precisava continuar funcionando por anos. A Cidade dos Trabalhadores desmonta, de forma definitiva, a imagem da construção como um caos humano, movido apenas por chicotes e medo. O que se vê é algo mais frio e mais eficiente, uma máquina administrativa capaz de organizar corpos, tempo e recursos em escala monumental. Essa máquina não era justa nem igualitária, mas era funcional. E é essa funcionalidade, repetida dia após dia, que explica como blocos foram empilhados, alinhados e mantidos no ritmo necessário para erguer as pirâmides sem colapso do próprio Estado. Entre todos os vestígios ligados à construção das pirâmides, poucos são tão decisivos quanto um conjunto específico de registros administrativos, conhecidos como o Diário de Merer. Diferente de relatos tardios ou interpretações arqueológicas indiretas, esse material oferece algo raro: a voz operacional de alguém diretamente envolvido no transporte de pedra durante a construção. Não há mitologia, não há explicação religiosa, não há mistério. O que aparece é rotina, planejamento e repetição, exatamente o tipo de informação que grandes obras deixam quando funcionam de verdade. Merer era um supervisor responsável por uma equipe encarregada de transportar blocos de calcário fino usados no revestimento das pirâmides. Seus registros descrevem deslocamentos, tempos de viagem, pontos de carga e descarga e a coordenação com autoridades locais. O que torna esse documento tão importante não é apenas seu conteúdo, mas seu tom. Ele não explica nada porque não precisa. Ele registra o óbvio para quem vivia aquilo diariamente. E é justamente essa normalidade que desmonta séculos de especulação. O diário mostra que o transporte de pedra não dependia de arrastos caóticos pelo deserto, nem de esforços isolados e heróicos. O eixo principal da logística era a água. Canais, braços do Nilo e portos artificiais permitiam que grandes volumes de pedra fossem deslocados com eficiência relativa. Barcos carregavam os blocos por rotas conhecidas, em viagens repetidas, com tempos previsíveis. O esforço humano existia, mas era distribuído de forma racional, reduzindo perdas e atrasos. Outro ponto crucial revelado pelo diário é a integração entre diferentes níveis do Estado. Merer registra encontros com autoridades responsáveis por obras, o que indica a coordenação direta entre equipes de transporte e o núcleo administrativo do projeto. Isso elimina a ideia de grupos autônomos trabalhando sem direção central. Cada etapa dependia de autorização, cronograma e supervisão. A obra avançava porque alguém controlava o fluxo de material, não porque milhares de pessoas empurravam pedras ao acaso. Os registros também deixam claro que o transporte era contínuo, não episódico. Viagens se repetiam, rotas eram reutilizadas e o sistema operava em ciclos. Isso explica como uma obra desse porte pôde ser sustentada por anos sem interrupções longas. O segredo não estava em força sobre-humana, mas em previsibilidade. Quando se sabe quanto tempo leva para ir e voltar, quantos blocos cabem em um barco e quantas equipes estão disponíveis, o projeto deixa de ser impossível e passa a ser administrável. O Diário de Merer também revela algo ainda mais simples e mais poderoso. Ninguém naquele sistema parecia achar aquilo extraordinário. Não há linguagem de admiração, de medo ou de sacralização do processo construtivo. Para Merer, transportar pedra era trabalho. Um trabalho pesado, repetitivo e integrado a uma rotina estatal maior. Isso reforça a ideia de que as pirâmides não foram vistas, por seus construtores, como algo misterioso ou sobrenatural, mas como uma tarefa gigantesca que precisava ser cumprida dia após dia. Esse documento funciona como um ponto de ancoragem para todo o restante da narrativa. Ele conecta pedreiras, rios, portos, vilas de trabalhadores e o núcleo do poder em um único sistema verificável. A partir dele, qualquer teoria que ignore logística fluvial,
A administração contínua e registros operacionais perde sustentação. O Diário de Merer não resolve todos os detalhes técnicos da construção, mas ele elimina, de forma definitiva, a ideia de que as pirâmides foram erguidas sem método, sem planejamento ou sem registro. Ele mostra que, por trás da pedra eterna, havia papel, tinta e rotina. Depois de compreender quem trabalhava e como a logística funcionava, é necessário encarar o elemento mais concreto de todos: a pedra. As pirâmides não são abstratas, nem simbólicas no canteiro. Elas são volumes físicos, pesados, difíceis de extrair, difíceis de mover e difíceis de encaixar. Qualquer explicação séria precisa começar pelo básico: que tipo de pedra era usada, de onde ela vinha e como era preparada antes de chegar ao núcleo da construção. A maior parte do volume das pirâmides foi construída com calcário extraído localmente. O Planalto de Gizé não foi escolhido apenas por razões simbólicas ou visuais, mas porque ele próprio fornecia matéria-prima abundante. Pedreiras estavam a poucos metros ou poucos quilômetros do canteiro. Isso reduzia drasticamente o custo energético do transporte para os blocos estruturais, que compõem a maior parte da massa da pirâmide. Não havia sentido em trazer pedra comum de longe quando o próprio terreno oferecia o material necessário. Esse calcário local não era uniforme. Algumas camadas eram mais frágeis, outras mais densas. Os construtores aprenderam, pela prática, quais tipos funcionavam melhor para diferentes partes da estrutura. Blocos mais resistentes eram usados em áreas críticas de sustentação. Pedras de qualidade inferior podiam ser utilizadas em preenchimentos internos, onde o papel estrutural era diferente. Essa seleção empírica é visível hoje nas diferenças de textura e resistência entre blocos de uma mesma pirâmide. Para o revestimento externo e para elementos específicos, o Estado egípcio optou por calcário mais fino, extraído em regiões distantes. Esse material exigia transporte fluvial, exatamente o tipo de operação descrita no Diário de Merer. O uso desse calcário não tinha função estrutural principal, mas visual e simbólica. Ele permitia superfícies lisas, encaixes precisos e um acabamento que transformava a pirâmide em um objeto luminoso à distância. Isso mostra que a obra não era apenas funcional, mas também cuidadosamente pensada em termos de aparência final. O processo de extração seguia métodos simples e eficientes. Ferramentas de cobre e pedra dura eram usadas para cortar, separar e desbastar blocos. Não havia serras industriais, explosivos ou técnicas ocultas. O trabalho era lento, repetitivo e exigia coordenação. Marcas deixadas nas pedreiras indicam linhas de corte, pontos de alavancagem e padrões de extração que se repetem ao longo do tempo. Isso revela padronização mínima, suficiente para manter o ritmo da obra sem exigir precisão moderna. Após a extração, os blocos passavam por um estágio inicial de preparação. Bordas eram ajustadas, superfícies principais eram niveladas e marcas de identificação podiam ser aplicadas. Essas marcas não eram decorativas. Elas serviam para controle de equipes, organização de lotes e verificação de responsabilidade. Se um bloco chegasse danificado ou mal preparado, era possível rastrear sua origem. Esse tipo de controle é típico de sistemas administrativos maduros, não de improvisação caótica. O peso dos blocos variava, mas a maioria se mantinha dentro de um intervalo que permitia manuseio coletivo com ferramentas simples. O mito de pedras gigantescas, usadas de forma generalizada, distorce a realidade. Blocos muito grandes existiam, mas eram exceções, reservadas a pontos específicos. A regra era trabalhar com volumes que pudessem ser repetidos milhares de vezes sem quebrar o ritmo do canteiro. A eficiência não estava no espetáculo do peso extremo, mas na constância. Ao observar a origem e o preparo da pedra, desaparece mais um pilar das narrativas fantasiosas. Não há material inexplicável, nem técnicas invisíveis. A escolha estratégica de local, aproveitamento de recursos disponíveis, aprendizado empírico e padronização funcional. A pirâmide não nasce do mistério, mas da decisão consciente de transformar um recurso abundante em arquitetura permanente por meio de trabalho organizado e repetido ao limite.
Quando se elimina a ideia de máquinas perdidas, conhecimento secreto ou intervenção externa, sobra uma pergunta direta: como o Egito Antigo trabalhou a pedra com as ferramentas que efetivamente possuía? A resposta não é espetacular, mas é sólida. O arsenal técnico disponível era simples, limitado e plenamente compatível com o que a arqueologia encontra nos canteiros, nas pedreiras e nos restos de oficinas. O extraordinário não está nas ferramentas em si, mas na forma como elas foram usadas de maneira sistemática, repetida e disciplinada. As ferramentas metálicas disponíveis eram feitas principalmente de cobre. Esse material não é ideal para cortar pedra dura, e os egípcios sabiam disso. Por essa razão, o cobre não era usado para cortar grandes volumes de calcário de forma direta, mas para auxiliar em processos graduais de separação, ajuste e acabamento. Cinzéis, serras simples e lâminas eram constantemente reafiados ou substituídos, o que explica o grande consumo de metal registrado em contextos administrativos posteriores. O desgaste não era um problema inesperado. Fazia parte do custo previsto da obra. Para lidar com pedras mais duras, como o granito usado em câmaras internas e elementos específicos, o método mudava. Ferramentas de pedra extremamente dura, como martelos e percutores, eram empregadas para desgaste progressivo da superfície. O processo era lento, ruidoso e exigia força contínua, mas funcionava. Marcas deixadas nessas pedras mostram padrões repetitivos de impacto, compatíveis com o trabalho humano persistente, não com cortes limpos produzidos por tecnologia avançada. A superfície final não precisava ser perfeita em todos os pontos. A precisão era concentrada onde o encaixe exigia. A madeira desempenhava um papel fundamental, mesmo sendo um recurso relativamente escasso no Egito. Alavancas, trenós, estruturas temporárias e suportes eram feitos de madeira importada ou cuidadosamente reutilizada. A função desses elementos não era sofisticada, mas estratégica. Uma alavanca bem posicionada reduz drasticamente o esforço necessário para mover um bloco. Um trenó deslizando sobre superfície preparada transforma arrasto caótico em deslocamento controlado. Essas soluções não exigem teoria complexa, apenas experiência acumulada. A corda era outro elemento essencial. Produzida a partir de fibras vegetais, ela permitia tração coletiva, controle de descida e estabilização de cargas. O limite da corda não era desconhecido. Romper significava perda de material, risco de ferimentos e atraso na obra. Por isso, sua utilização seguia margens de segurança empíricas, aprendidas na prática. Mais uma vez, o sistema funcionava porque respeitava limites físicos, não porque os ignorava. Um ponto central muitas vezes ignorado é que a construção não dependia de velocidade extrema em cada etapa isolada. O ritmo era definido pelo conjunto, uma ferramenta lenta, quando usada por muitas pessoas, em muitas frentes de trabalho simultâneas, produz avanço contínuo. O erro comum é imaginar uma única equipe tentando mover tudo rapidamente. O modelo real era distribuído, centenas de tarefas menores acontecendo ao mesmo tempo, mantendo o canteiro sempre ativo. Os limites tecnológicos eram conhecidos e aceitos. Não havia tentativa de superá-los com soluções milagrosas. Quando algo exigia mais tempo, o tempo era incorporado ao planejamento. Quando uma técnica mostrava desgaste excessivo, ela era ajustada. Isso exige um estado capaz de planejar em décadas, não em dias. Esse horizonte longo é incompatível com o improviso e perfeitamente compatível com ferramentas simples. Ao observar as ferramentas reais e seus limites, fica claro por que a ideia de tecnologia oculta é tão sedutora e tão fraca. Ela nasce da impaciência moderna diante de processos lentos. O Egito Antigo não tinha essa pressa. Ele tinha mão de obra, organização e tempo. E quando essas três coisas se combinam, ferramentas simples deixam de ser obstáculo e passam a ser suficientes. Poucos temas geraram tanta especulação quanto a forma como os blocos foram elevados até níveis cada vez mais altos durante a construção das pirâmides. A ausência de uma rampa preservada levou muitos a tratar esse ponto como um mistério insolúvel. Na prática, o problema não é a falta de soluções possíveis,
mas o excesso de expectativas irreais sobre como evidências de estruturas temporárias deveriam sobreviver após milênios de desmontagem, erosão e reaproveitamento de material. Rampas não eram monumentos. Eram estruturas auxiliares, feitas de terra, entulho, fragmentos de pedra e materiais reutilizáveis. Seu valor existia apenas enquanto a obra avançava. Ao final de cada fase, elas podiam ser desmontadas, reaproveitadas ou modificadas, conforme a altura da construção aumentava. Esperar encontrar rampas intactas é ignorar a lógica básica de um canteiro antigo. Nada que não tivesse função permanente era preservado. O princípio de funcionamento é simples e não exige sofisticação tecnológica. Um bloco pesado se torna manejável quando a inclinação é reduzida. Ao distribuir o esforço ao longo de uma rampa extensa, grupos de trabalhadores conseguem mover grandes volumes com tração coletiva, alavancas e controle gradual. Esse método é conhecido, replicável e compatível com ferramentas egípcias. A dificuldade não está em imaginar se isso é possível, mas em definir qual combinação de rampas foi usada em cada etapa da obra. Modelos diferentes atendem a necessidades diferentes. Rampas frontais longas funcionam bem nos estágios iniciais, quando a pirâmide ainda é baixa e o espaço ao redor é amplo. Rampas laterais ou em zigue-zague permitem contornar o aumento de altura sem exigir volumes absurdos de material. Em fases mais avançadas, soluções combinadas reduzem o impacto no canteiro e mantêm o acesso aos pontos de trabalho. Não há motivo para supor um único modelo fixo do início ao fim. O erro comum nas teorias mais fantasiosas é tratar a rampa como um problema puramente geométrico, desligado da dinâmica do canteiro. Na realidade, o canteiro estava em constante transformação. Conforme uma face era elevada, outras estavam em preparação, acabamento ou ajuste. Rampas podiam ser realocadas, encurtadas, alongadas ou substituídas. O movimento não seguia um desenho idealizado, mas uma adaptação contínua às condições reais da obra. Vestígios indiretos reforçam essa leitura. Marcas de desgaste em áreas específicas, volumes anômalos de entulho em certos pontos e padrões de circulação sugerem trânsito intenso de material e pessoas. Esses sinais não desenham uma rampa perfeita, mas indicam circulação organizada em altura. O mesmo vale para representações posteriores de trabalho com trenós e tração coletiva, que mostram princípios coerentes com esse tipo de solução. Outro ponto crucial é a escala temporal. Uma rampa construída ao longo de anos não precisava ser perfeita desde o início. Ela podia ser reforçada, corrigida e remodelada conforme o peso acumulado aumentava. O custo de manter e ajustar uma rampa era pequeno se comparado ao custo de paralisar o canteiro. O Estado preferia investir em soluções práticas e ajustáveis, não em estruturas conceitualmente elegantes, porém rígidas. Assim, o problema das rampas deixa de ser um mistério quando é colocado no contexto correto. Não se trata de descobrir a rampa secreta, mas de aceitar que várias soluções simples, usadas de forma combinada e adaptativa, resolvem o desafio sem violar limites físicos ou evidências conhecidas. O transporte em altura não exigiu truques ocultos, apenas persistência, coordenação e respeito às leis básicas do movimento. À medida que a construção avançava, o maior risco deixava de ser técnico e passava a ser administrativo. Uma obra que envolve milhares de pessoas, toneladas de pedra e anos de duração, não falha apenas por erro de engenharia. Ela falha quando perde controle sobre quem faz o quê, quando e com que resultado. O Egito Antigo respondeu a esse problema com um sistema simples, porém eficiente, de identificação de equipes, definição de metas e responsabilização coletiva, visível até hoje nas próprias pedras. Marcas encontradas em blocos internos revelam a existência de grupos de trabalho organizados. Essas inscrições não tinham função decorativa nem ritual. Elas serviam para identificar equipes, registrar turnos e, em alguns casos, indicar a fase da obra a qual o bloco pertencia. Esse tipo de marcação é típico de ambientes produtivos, onde o controle importa mais do que a aparência. Ao associar um conjunto de blocos a uma equipe específica,
a administração criava um mecanismo direto de rastreabilidade. Se algo estivesse fora do padrão, era possível localizar a origem do problema. O sistema de metas não funcionava como um cronograma rígido moderno, mas como objetivos de produção distribuídos. Cada grupo sabia quantos blocos precisava extrair, transportar ou assentar dentro de um período determinado. O foco não estava em velocidade máxima, mas em constância. Um avanço regular era mais valioso do que picos seguidos de interrupções. Essa lógica reduz desgaste humano, facilita a previsão de recursos e mantém o canteiro estável ao longo do tempo. A disciplina do trabalho não dependia de vigilância permanente com punição extrema, mas de estrutura hierárquica clara. Supervisores intermediários acompanhavam equipes menores, enquanto administradores lidavam com o fluxo geral de material e pessoas. Essa divisão permitia que problemas locais fossem resolvidos sem paralisar todo o sistema. Quando um grupo atrasava, outro podia compensar em uma frente diferente, mantendo o ritmo global da obra. O controle também se manifestava na padronização de tarefas. Ao repetir os mesmos gestos milhares de vezes, os trabalhadores se tornavam mais eficientes e os supervisores conseguiam identificar desvios rapidamente. Um bloco mal ajustado, uma superfície irregular ou um atraso recorrente não eram falhas abstratas. Eram sinais visíveis de que algo precisava ser corrigido. Esse feedback constante é uma das razões pelas quais a qualidade geral da construção se manteve alta, mesmo sem instrumentos de medição modernos. A presença de marcas e registros indiretos mostra que o canteiro não operava no improviso. Havia consciência clara de que tempo e esforço eram recursos valiosos. Cada decisão administrativa buscava reduzir desperdício, não aumentar sofrimento desnecessário. Isso não elimina a dureza do trabalho, mas demonstra que a coerção absoluta não era eficiente nem desejável em um projeto de longo prazo. Ao final, o controle do trabalho nas pirâmides se revela menos espetacular do que muitas lendas sugerem, e justamente por isso mais convincente. Não houve segredo oculto nem sistema milagroso. Houve organização, divisão de responsabilidade e disciplina aplicada de forma contínua. É esse conjunto discreto de práticas administrativas que permitiu transformar milhares de ações individuais em uma estrutura coerente que ainda permanece de pé. Nenhuma construção no Egito Antigo pode ser compreendida sem levar em conta o fator que organizava toda a vida econômica do território, o ciclo anual do Nilo. As pirâmides não foram erguidas contra esse ciclo, mas a partir dele. O tempo, no caso, não era um obstáculo a ser vencido, mas uma ferramenta operacional explorada pelo Estado com precisão. Entender isso é essencial para desmontar a ideia de esforço contínuo e ininterrupto durante décadas, algo logisticamente inviável mesmo para sociedades modernas. Durante a cheia anual, grandes áreas agrícolas ficavam temporariamente improdutivas. Campos eram inundados, plantações pausavam e parte significativa da população rural ficava sem trabalho agrícola imediato. Esse período não representava crise, mas oportunidade. O Estado egípcio utilizava essa janela para redirecionar mão de obra disponível para projetos públicos. A construção das pirâmides se encaixa exatamente nesse modelo. O trabalho pesado era intensificado quando a agricultura diminuía, reduzindo o impacto econômico da mobilização em massa. Esse padrão explica por que a força de trabalho podia variar ao longo do ano sem comprometer a continuidade da obra. Núcleos permanentes mantinham o canteiro ativo o tempo todo, cuidando de tarefas técnicas, preparação de material e manutenção de estruturas. Nos períodos de cheia, esse núcleo era ampliado por contingentes sazonais, permitindo avanços significativos em transporte, assentamento de blocos e elevação de estruturas. O progresso não era uniforme mês a mês, mas previsível ano a ano. A logística fluvial também dependia diretamente desse calendário. Canais e braços do rio tornavam-se mais navegáveis durante a cheia, facilitando o transporte de grandes volumes de pedra. O Diário de Merer confirma esse uso estratégico da água, registrando deslocamentos regulares em períodos específicos.
Isso mostra que o planejamento da obra incorporava variações naturais em vez de tentar anulá-las. O Estado não forçava o ritmo, ele o sincronizava com o ambiente. A organização do tempo afetava até o armazenamento de recursos. Alimentos precisavam ser acumulados antes dos períodos de maior mobilização, ferramentas reparadas ou substituídas e rotas de transporte mantidas em condições adequadas. Esse trabalho preparatório, realizado nos momentos de menor intensidade, garantia que a obra pudesse acelerar quando as condições fossem favoráveis. O canteiro funcionava como um organismo que alternava fases de preparação e execução, sem perder coerência. Essa relação entre tempo e construção ajuda a explicar por que projetos tão grandes não colapsaram sob seu próprio peso administrativo. Ao distribuir o esforço ao longo de ciclos naturais, o Estado evitava a sobrecarga contínua da população e do sistema logístico. O custo humano continuava alto, mas era diluído ao longo dos anos. O resultado era sustentabilidade operacional, algo indispensável para obras que atravessavam gerações. Quando se ignora esse fator temporal, surge a falsa impressão de que a construção exigiria capacidades sobre-humanas ou tecnologias inexistentes. Ao reintegrar o ciclo do Nilo à análise, a obra retorna ao campo do possível. As pirâmides não foram erguidas apesar do ambiente egípcio, mas graças a ele. O tempo, longe de ser inimigo, foi uma das engrenagens silenciosas que mantiveram o sistema em movimento contínuo. Quando o sistema de construção atinge maturidade plena em Gizé, as pirâmides deixam de ser apenas desafios técnicos e passam a ser declarações políticas materializadas em pedra. Cada uma das 3 grandes pirâmides reflete escolhas específicas de Estado, feitas dentro de um mesmo modelo administrativo, mas adaptadas a contextos diferentes de poder, recursos e estratégia simbólica. Não se trata de 3 variações do mesmo projeto por capricho estético, mas de 3 respostas práticas a prioridades distintas. A pirâmide associada a Khufu representa o ponto máximo de concentração de recursos e ambição. A decisão aqui foi clara: erguer a maior estrutura possível dentro dos limites conhecidos, explorando ao máximo tudo o que o sistema havia aprendido nas gerações anteriores. Isso exigiu coordenação logística excepcional, controle rigoroso do fornecimento de pedra, uso extensivo de transporte fluvial e padronização extrema de processos. O tamanho não era apenas demonstração de poder pessoal, mas afirmação de que o Estado conseguia mobilizar o território inteiro para um único objetivo sem colapsar. A escolha pela escala máxima trouxe consequências diretas para o canteiro. Pequenos erros se tornavam grandes problemas quando multiplicados por milhões de blocos. Isso exigiu disciplina administrativa elevada, maior número de supervisores e tolerância mínima a desvios. O resultado foi uma obra de coerência estrutural impressionante, mas construída ao custo de esforço contínuo e concentração extrema de recursos durante um longo período. Aqui o monumento funciona como prova de capacidade estatal total. No projeto associado a Khafre, a estratégia muda de forma sutil, mas significativa. Em vez de superar o tamanho absoluto do antecessor, a decisão foi explorar o terreno de maneira mais eficiente. A pirâmide foi posicionada em um ponto ligeiramente mais elevado do planalto, criando a ilusão visual de maior altura. Essa escolha reduz o volume total de material necessário sem diminuir o impacto simbólico. É uma decisão inteligente do ponto de vista administrativo, preservar a autoridade visual com custo estrutural menor. Essa mudança também se reflete na organização do complexo ao redor. Templos, vias processionais e elementos escultóricos ganham maior destaque, indicando um reforço do aspecto ritual e cerimonial. O poder continua centralizado, mas é comunicado de forma mais integrada ao conjunto arquitetônico. O sistema já não precisa provar que funciona. Agora, ele pode ser refinado para comunicar legitimidade de maneira mais sofisticada. A pirâmide associada a Menkaure revela uma terceira abordagem. Menor em escala, ela indica uma mudança nas condições políticas, econômicas ou estratégicas do Estado. Isso não significa declínio imediato, mas adaptação. A decisão aqui parece ter sido equilibrar tradição monumental
com limites mais claros de recursos. Elementos construtivos mostram escolhas seletivas de material e acabamento, concentrando esforço onde o impacto simbólico era maior e reduzindo o investimento em volumes menos visíveis. Essa variação entre os três projetos desmonta a ideia de um plano fixo e imutável para Gizé. O que existia era um sistema flexível, capaz de ajustar ambição, custo e forma conforme as necessidades do momento. O método de construção permanece, mas sua aplicação varia. Isso é típico de estados maduros. A técnica não muda radicalmente, mas a política molda seu uso. Ao observar as três pirâmides como decisões de Estado, fica claro que elas não são enigmas isolados, nem produtos de obsessões individuais. São resultados de escolhas administrativas feitas dentro de um sistema plenamente funcional. Cada uma delas registra, em pedra, a forma como o poder decidiu se apresentar naquele momento específico da história egípcia. Quando as pirâmides são observadas hoje, a impressão dominante é de estruturas ásperas, formadas por degraus irregulares de pedra exposta. Essa imagem, porém, não corresponde ao estado final planejado pelo Estado egípcio. O que se vê atualmente é o esqueleto de um projeto muito mais refinado, cujo acabamento foi removido ao longo dos séculos. Entender esse revestimento perdido é fundamental para compreender tanto a aparência original das pirâmides, quanto decisões técnicas tomadas durante a construção. O revestimento externo era feito com blocos de calcário de alta qualidade, cuidadosamente ajustados para criar superfícies lisas e contínuas. Esses blocos não tinham função estrutural principal. Seu papel era visual, simbólico e protetor. Ao cobrir a massa irregular do núcleo interno, o revestimento selava a pirâmide contra a erosão imediata, reduzia infiltrações e, sobretudo, transformava o monumento em um volume geométrico perfeito, visível a grandes distâncias. Sob a luz intensa do sol, essas superfícies claras refletiam brilho, fazendo a pirâmide se destacar no horizonte de maneira quase artificial. A precisão do encaixe desses blocos não deve ser romantizada nem subestimada. Eles não exigiam tolerâncias microscópicas, mas precisavam ser ajustados o suficiente para criar continuidade visual e estabilidade. O segredo aqui não está em técnicas ocultas, mas em paciência e repetição. Ajustar um bloco de revestimento era um trabalho lento, feito com ferramentas simples, verificando o alinhamento por referência visual, cordas esticadas e níveis empíricos. O tempo investido nesse acabamento era grande, mas previsível dentro de um projeto pensado para durar décadas. O desaparecimento do revestimento não é um mistério arqueológico. Ao longo de períodos posteriores, especialmente quando o Egito já não mantinha controle central forte sobre seus monumentos antigos, essas pedras passaram a ser vistas como recursos prontos para reutilização. Construções urbanas, fortalezas, mesquitas e outras obras em épocas posteriores reaproveitaram o calcário fino das pirâmides. Remover o revestimento era muito mais fácil do que extrair e preparar novos blocos. Assim, a pirâmide virou pedreira involuntária. Esse processo de desmonte seletivo explica por que as pirâmides perderam exatamente o elemento que lhes dava a aparência finalizada. O núcleo interno, composto por pedra mais irregular e menos valiosa, não oferecia o mesmo interesse econômico. Com o tempo, o que era acabamento desapareceu e o que era estrutura ficou exposto. A imagem moderna da pirâmide, portanto, é resultado de séculos de uso secundário, não de intenção original. A remoção do revestimento também distorce a percepção do método construtivo. Sem ele, os blocos internos parecem desalinhados, reforçando a falsa ideia de improviso. Quando cobertos, esses mesmos blocos cumpriam perfeitamente sua função. O núcleo não precisava ser bonito, apenas resistente. A beleza estava na camada externa, pensada para ser vista, não para revelar o processo interno. Ao reconstruir mentalmente o revestimento perdido, desaparece mais um argumento a favor de mistérios inexistentes. A pirâmide não precisava ser perfeita por dentro, apenas funcionar como base para um acabamento cuidadosamente planejado. O que hoje parece bruto e incompleto era, na verdade, a infraestrutura invisível de uma obra finalizada, polida e ideologicamente poderosa.
O tempo não revelou um segredo. Ele apenas arrancou a pele de pedra que o Estado egípcio havia colocado para comunicar ordem, permanência e controle. Grande parte do imaginário moderno sobre a construção das pirâmides nasce muito depois de sua conclusão, quando o Egito já não era mais o mesmo, e seus monumentos haviam se tornado ruínas antigas até para os próprios egípcios. É nesse contexto que surgem os relatos de autores estrangeiros, especialmente gregos, que visitaram o território séculos depois e tentaram explicar o que viam a partir de informações orais fragmentadas, interpretações pessoais e expectativas culturais próprias. Esses textos não são inúteis, mas precisam ser tratados como o que são: testemunhos tardios sobre tradições, não registros técnicos de construção. Heródoto escreve sobre as pirâmides quase 2000 anos após sua edificação. Para ele, elas já pertenciam a um passado remoto, envolto em histórias transmitidas de geração em geração. Seus relatos mencionam números gigantescos de trabalhadores, prazos dramáticos e um sofrimento quase absoluto imposto pelo governante. Esses elementos cumprem uma função narrativa clara: enfatizar a tirania, a grandeza e o espanto diante da escala do monumento. O problema surge quando esses números são lidos como dados literais e não como recursos retóricos de um autor interessado em causar impacto. Ao comparar essas descrições com a evidência material, as inconsistências aparecem rapidamente. O território ao redor de Gizé não comporta em nenhum momento a presença simultânea de centenas de milhares de pessoas trabalhando ao mesmo tempo. A logística de alimento, água e abrigo simplesmente não fecha. Os sítios arqueológicos mostram vilas dimensionadas para milhares, não para multidões ilimitadas. Isso não diminui o feito, apenas o reinsere no campo do possível. Os números inflados também ignoram o funcionamento sazonal da obra. Relatos tardios tendem a imaginar trabalho contínuo dia e noite ao longo de décadas, porque essa imagem intensifica a sensação de opressão. A evidência, no entanto, aponta para ciclos de intensificação e redução, com picos de atividade alinhados às cheias do Nilo. Quando esse fator é incluído, o total de trabalhadores necessários ao longo do tempo se distribui de maneira mais realista, sem exigir concentrações absurdas em um único momento. Outro elemento recorrente nesses relatos é a personalização extrema do projeto. Governantes aparecem como figuras quase demonizadas, ordenando a construção por capricho ou crueldade. Essa leitura reflete mais os valores morais de quem escreveu do que a realidade administrativa do reino antigo. As pirâmides não eram projetos pessoais isolados, mas empreendimentos de Estado, inseridos em uma lógica institucional que sobrevivia à morte do governante. Reduzir tudo à vontade de um indivíduo distorce o funcionamento real do sistema. Isso não significa que os relatos tardios devam ser descartados. Eles são valiosos para entender como as pirâmides foram reinterpretadas ao longo do tempo. Revelam o espanto que essas estruturas causavam, a dificuldade de compreendê-las sem acesso ao método original e a tendência humana de preencher lacunas com exagero. Eles mostram como a ausência de registros técnicos detalhados abriu espaço para a imaginação, não para o mistério real. Ao colocar Heródoto e outros autores tardios em seu devido lugar, a história ganha clareza. Os números impossíveis deixam de ser enigmas e passam a ser produtos de tradição oral amplificada. A construção das pirâmides não precisa de milhões de trabalhadores, nem de sofrimento ininterrupto para ser extraordinária. Ela é impressionante justamente porque foi realizada dentro de limites humanos, administrativos e ambientais concretos, mesmo que autores posteriores tenham sentido necessidade de torná-la maior do que a própria realidade. À medida que o Egito Antigo se afastava no tempo e seus monumentos perdiam função prática, um novo tipo de narrativa começou a se formar ao redor das pirâmides. A ideia de que elas não eram apenas obras humanas, mas lugares perigosos, carregados de forças invisíveis, punições e maldições. Esse imaginário não tem origem nos construtores do Reino Antigo, mas em sociedades posteriores que passaram a olhar para essas estruturas como vestígios de um mundo incompreensível, antigo demais
para ser explicado com facilidade. Os egípcios que construíram as pirâmides não deixaram registros descrevendo o medo delas. Para eles, a pirâmide era um instrumento de continuidade, não de ameaça. Textos funerários posteriores falam de proteção do morto, preservação do corpo e manutenção da ordem cósmica, não de punição a invasores curiosos. A noção de maldição dirigida a quem se aproxima surge muito depois, quando o contexto cultural já era outro e a função original do monumento havia sido esquecida ou distorcida. Durante períodos de instabilidade política, saque e abandono, túmulos passaram a ser violados em busca de bens. Mortes acidentais, doenças repentinas e conflitos associados a essas invasões criaram histórias que ligavam o infortúnio à profanação do espaço funerário. Essas narrativas funcionavam como explicações simbólicas para eventos trágicos em um ambiente onde o acaso ainda não era separado de intenção sobrenatural. O medo se transformava em causa. Séculos depois, viajantes estrangeiros reforçaram esse processo. Ao entrar em estruturas antigas, escuras, silenciosas e carregadas de restos humanos, era natural associar o ambiente a perigo. Sem compreensão clara da função original, a pirâmide deixava de ser um projeto administrativo e passava a ser um lugar de mistério. Relatos exagerados sobre mortes, doenças e azar se espalhavam com facilidade, especialmente quando transmitidos oralmente ou reinterpretados por escritores interessados em dramatização. No mundo moderno, esse imaginário ganhou nova força com a imprensa e o entretenimento. Histórias de maldições passaram a ser usadas como recurso narrativo para tornar o Egito mais exótico e ameaçador. Mortes naturais eram reinterpretadas como punições antigas. O acaso era reorganizado em forma de narrativa causal. O monumento silencioso, que não explica a si mesmo, tornava-se o palco ideal para projeções de medo contemporâneo. O mecanismo por trás desse mito é simples e recorrente na história humana. Quando uma sociedade se depara com algo que não compreende plenamente, ela tende a atribuir intenção invisível ao objeto. Quanto maior a escala e a durabilidade da obra, maior a tentação de enxergar nela algo além do humano. As pirâmides, por sua imponência, funcionam como espelhos para esse impulso psicológico. Ao tratar a maldição como fenômeno cultural e não como realidade histórica, o enigma se dissolve. Não há necessidade de forças ocultas para explicar o surgimento dessas histórias. Elas são produto do medo, da distância temporal e da perda de contexto. O sobrenatural entra em cena quando o método sai, e no caso das pirâmides, quanto menos se compreendia o sistema que as criou, mais espaço surgia para narrativas que substituíam explicação por assombro. Quando a explicação histórica baseada em evidência é rejeitada, surge quase sempre o mesmo atalho intelectual, a ideia de que as pirâmides não poderiam ter sido construídas por humanos com os meios disponíveis. Esse argumento não nasce de novos dados, mas de uma sensação pessoal de incredulidade. Ele se estrutura de forma simples e recorrente. Se eu não consigo imaginar como foi feito, então não pode ter sido feito dessa maneira. É a partir dessa falha lógica que proliferam teorias de segredos perdidos, tecnologias desconhecidas, conhecimento proibido ou intervenções externas. Essas narrativas compartilham um padrão. Elas ignoram o conjunto do sistema e focam em um detalhe isolado, geralmente o peso de um bloco, a precisão de um encaixe ou o alinhamento geral da estrutura. Ao destacar um ponto específico fora de contexto, criam a impressão de impossibilidade. O que é sistematicamente omitido é o fator mais decisivo de todos: repetição organizada ao longo do tempo. Uma tarefa difícil deixa de ser impossível quando é dividida em milhares de tarefas menores, executadas por muitas equipes durante muitos anos dentro de um sistema estável. Outro traço comum dessas teorias é a ausência de mecanismo verificável. Fala-se em energia desconhecida, conhecimento perdido ou auxílio externo, mas nunca se descreve um processo completo do início ao fim que possa ser testado, comparado ou refutado. Não há vestígios materiais compatíveis com essas hipóteses, nem continuidade técnica que ligue o suposto segredo a outras obras do mesmo período. O mistério é apresentado como explicação final, quando, na verdade,
é apenas a substituição da análise por espanto. O argumento conspiratório também depende da desvalorização sistemática da capacidade humana antiga. Ele parte da suposição implícita de que sociedades sem tecnologia moderna seriam incapazes de organização complexa, planejamento de longo prazo ou aprendizado acumulativo. Essa suposição não se sustenta diante de qualquer análise histórica séria. O Egito do Reino Antigo demonstrou em múltiplas áreas domínio administrativo, controle territorial e capacidade de mobilização que rivalizam com estados muito posteriores. Há ainda um elemento psicológico importante. Explicações simples e humanas parecem decepcionantes diante de obras grandiosas. Admitir que as pirâmides foram construídas com pedra, madeira, corda, comida e tempo frustra a expectativa de revelação extraordinária. A teoria do segredo oferece algo mais atraente: a sensação de acesso a um conhecimento oculto, reservado a poucos. Ela não explica melhor, apenas seduz mais. Quando essas narrativas são confrontadas com a evidência disponível, elas não colapsam por serem refutadas ponto a ponto, mas por não conseguirem competir com o modelo histórico integrado. A arqueologia mostra vilas de trabalhadores, pedreiras, ferramentas, registros administrativos e logística fluvial. A engenharia empírica explica a estabilidade, inclinação e distribuição de peso. A administração estatal explica coordenação e continuidade. O conjunto funciona sem lacunas que exijam intervenção externa. O chamado segredo das pirâmides não está escondido em câmaras ocultas nem em tecnologias perdidas. Ele está à vista, repetido em cada bloco, a capacidade humana de organizar trabalho em larga escala quando existe poder central, recursos previsíveis e tempo suficiente. As conspirações nascem quando esse fato simples é recusado. E, ironicamente, ao tentar tornar o passado mais extraordinário, elas acabam diminuindo o feito real, que foi humano, coletivo e plenamente inserido na história. Nenhuma obra dessa escala pode ser compreendida sem encarar seu custo humano de forma direta, sem romantização e sem exagero moral. A construção das pirâmides exigiu esforço físico extremo, exposição a riscos constantes e uma taxa real de lesões e mortes. A diferença entre análise histórica e mito está em como esses custos são avaliados a partir de evidência material e não de projeções emocionais ou narrativas tardias. Os esqueletos encontrados em cemitérios associados aos trabalhadores mostram sinais claros de desgaste físico intenso. Fraturas em membros, compressões na coluna, desgaste articular e traumas cicatrizados indicam anos de trabalho pesado. Esses sinais não são exceções, são recorrentes. Isso confirma que a construção não foi simbólica nem leve. O corpo humano era a principal fonte de energia do sistema, e ele pagava o preço por isso. Ao mesmo tempo, esses mesmos restos humanos revelam algo que desmonta leituras extremas. Muitas fraturas mostram sinais de cicatrização avançada. Isso significa que indivíduos feridos sobreviveram tempo suficiente para se recuperar parcialmente, o que implica algum nível de cuidado, repouso e alimentação adequada. Em sistemas baseados em extermínio rápido ou descarte absoluto, esse tipo de recuperação não acontece. O investimento na recuperação indica interesse em preservar trabalhadores experientes. As sepulturas também não são anônimas nem desorganizadas. Há padrões, localização próxima ao complexo e, em alguns casos, diferenciação de status. Isso sugere reconhecimento institucional mínimo, não ocultação de mortes em massa. Não se trata de dignidade no sentido moderno, mas de inserção do indivíduo dentro de um sistema que o reconhecia como parte funcional do projeto estatal. As causas de morte variavam. Acidentes com blocos, quedas, infecções, exaustão e doenças relacionadas ao esforço físico intenso faziam parte do risco cotidiano. Não há indícios de massacres sistemáticos nem de eliminação deliberada de trabalhadores ao fim de etapas específicas. A mortalidade existia porque o trabalho era perigoso, não porque o sistema dependia da morte como mecanismo operacional. Outro ponto importante é a distribuição do risco.
As tarefas mais perigosas eram desempenhadas por grupos específicos, muitas vezes mais experientes. Isso não eliminava o perigo, mas o tornava previsível e, até certo ponto, gerenciável. A organização do canteiro buscava reduzir perdas que comprometessem o andamento da obra. O custo humano era alto, mas não era irracional do ponto de vista administrativo. Esse retrato é mais duro e mais honesto do que qualquer mito. Não houve paraíso do trabalho, nem inferno absoluto. Houve um sistema estatal que explorou sua população dentro dos limites que considerava aceitáveis, preservando o suficiente para continuar funcionando. A arqueologia não permite afirmar benevolência, mas permite descartar fantasias de extermínio em massa como motor da construção. Ao encarar o custo humano com base em evidência, a construção das pirâmides retorna ao seu verdadeiro lugar histórico, um projeto monumental sustentado por corpos humanos reais, com sofrimento real, gerido por um Estado que equilibrava ambição, risco e continuidade. É nesse equilíbrio brutal, e não em mistério ou milagre, que a obra se sustenta. Após o auge representado por Gizé, algo muda de forma perceptível na paisagem monumental do Egito. As pirâmides continuam a ser construídas, mas passam a ser menores, menos ambiciosas e, em muitos casos, estruturalmente mais simples. Esse fenômeno não é um mistério, nem sinal de perda súbita de conhecimento técnico. Ele reflete transformações concretas nas condições econômicas, políticas e administrativas do Estado egípcio ao longo do tempo. O primeiro fator a ser considerado é o custo acumulado do modelo monumental. Construir uma pirâmide como as de Gizé exigia concentração extrema de recursos por décadas. Isso só era possível em um contexto de poder central altamente estável, controle rígido da arrecadação agrícola e capacidade de mobilizar grandes contingentes humanos, sem fragmentação interna. Quando esse equilíbrio começa a se tornar mais frágil, o modelo deixa de ser sustentável na mesma escala. Com o passar das gerações, o Estado egípcio enfrenta desafios crescentes, disputas internas entre elites regionais, pressões administrativas, mudanças na distribuição de poder e, em alguns períodos, redução da capacidade de controle direto sobre todo o território. Esses fatores não eliminam a tradição funerária monumental, mas forçam adaptações. A pirâmide continua sendo símbolo de legitimidade, porém precisa caber dentro de limites mais realistas de custo e gestão. Há também uma mudança perceptível na estratégia simbólica. Em vez de investir tudo no volume da pirâmide, o Estado passa a distribuir recursos entre diferentes elementos do complexo funerário. Templos, textos funerários mais elaborados, rituais e decoração interna ganham maior importância relativa. O poder não deixa de se afirmar, mas muda a forma como se comunica. A eternidade não depende mais exclusivamente da massa de pedra visível a quilômetros de distância. Do ponto de vista técnico, isso gera consequências diretas. Núcleos internos tornam-se menos densos, revestimentos passam a ser menos cuidadosos e, em alguns casos, técnicas de construção mais rápidas substituem soluções mais custosas. Essas mudanças não indicam esquecimento do método, mas escolha consciente. O conhecimento acumulado continuava disponível. O que mudava era a decisão política sobre como usá-lo. Outro elemento relevante é a descentralização gradual do poder funerário. Governantes locais e elites regionais passam a construir seus próprios monumentos, diluindo o foco antes concentrado em um único projeto estatal colossal. Isso fragmenta recursos e mão de obra, tornando menos provável a repetição de empreendimentos do porte de Gizé. O sistema não entra em colapso imediato, mas se redistribui. Essa redução de escala ajuda a explicar por que as pirâmides posteriores, embora ainda impressionantes, não atingem o mesmo impacto das primeiras grandes construções. O Egito não esqueceu como construir pirâmides gigantes. Ele escolheu não fazê-lo mais da mesma forma. O modelo havia cumprido sua função máxima em um momento específico da história, quando centralização, recursos e ambição estavam alinhados. Assim, o encolhimento das pirâmides não representa decadência técnica, mas mudança estrutural. Ele marca o fim de uma fase de concentração extrema de poder
e o início de uma lógica mais distribuída de legitimação. A pedra continua presente, mas já não carrega sozinha o peso da eternidade. A história das pirâmides não termina quando o último bloco é assentado. Na verdade, é a partir daí que começa a fase mais longa e menos compreendida de sua existência. A vida como monumento antigo em um mundo que muda ao seu redor. Ao longo de milênios, as pirâmides deixam de ser centros ativos de culto estatal e passam a ser objetos reutilizados, reinterpretados, desmontados e explorados por sociedades que já não compartilham o contexto que as criou. O saque começa cedo. Mesmo quando o Estado ainda mantinha algum controle, túmulos reais tornavam-se alvos de violação em períodos de instabilidade. O objetivo não era a destruição do monumento, mas o acesso a bens funerários considerados valiosos. Essa prática explica por que câmaras internas aparecem vazias ou alteradas, muito antes da antiguidade tardia. O saque não exige ignorância técnica, exige oportunidade e ausência de vigilância contínua. Com o enfraquecimento do poder central, a pirâmide passa a ser vista menos como símbolo sagrado e mais como reserva de material. O calcário fino do revestimento externo, já preparado, cortado e ajustado, torna-se recurso extremamente atraente para novas construções. Reutilizar essas pedras era mais rápido e barato do que abrir pedreiras, extrair blocos e prepará-los do zero. Esse processo de desmonte seletivo não foi um ato único, mas uma prática recorrente ao longo de séculos. A remoção do revestimento altera profundamente a percepção do monumento. Sem sua camada externa, a pirâmide perde a aparência geométrica perfeita e passa a revelar um núcleo irregular, projetado para ficar oculto. Essa transformação não indica falha construtiva, mas mudança de função. O que era infraestrutura invisível torna-se superfície exposta. A ruína que hoje se observa é resultado de uso contínuo, não de abandono imediato. Em períodos posteriores, as pirâmides também se tornam objetos de curiosidade, estudo e especulação. Viajantes, cronistas e governantes locais atribuem novos significados a essas estruturas, muitas vezes desconectados de sua função original. Elas passam a ser marcos de antiguidade extrema, símbolos de um passado incompreensível e, por isso mesmo, terreno fértil para lendas, exageros e reinterpretações. Essa longa trajetória transforma a pirâmide em ruína viva. Ela não é apenas um resto arqueológico congelado no tempo, mas um objeto que participou ativamente de diferentes fases históricas, como centro ritual, como alvo de saque, como pedreira, como símbolo cultural e, finalmente, como patrimônio global. Cada fase deixou marcas físicas e narrativas que se acumulam sobre a estrutura original. Entender essa vida posterior é essencial para evitar leituras ingênuas do estado atual das pirâmides. O que se vê hoje não é o resultado direto das escolhas do Reino Antigo, mas a soma de milhares de anos de intervenção humana. A pirâmide não foi projetada para parecer uma ruína. Ela se tornou uma ruína porque continuou sendo usada, explorada e reinterpretada muito depois de cumprir sua função inicial. Ao reconhecer essa trajetória, a pirâmide deixa de ser um enigma estático e passa a ser um objeto histórico dinâmico. Ela não apenas sobreviveu ao tempo, ela foi moldada por ele. Depois de percorrer todo o caminho entre mito, evidência e funcionamento real do sistema, é possível estabelecer com clareza o que a história da construção das pirâmides permite afirmar com alto grau de confiança e o que ainda permanece sem resposta definitiva. Esse exercício não encerra o tema com mistério artificial, mas delimita os limites do conhecimento histórico de forma honesta, sem preencher lacunas com especulação. Há um conjunto sólido de pontos que podem ser considerados bem estabelecidos. As pirâmides foram construídas por um Estado centralizado, capaz de planejar obras por décadas, mobilizar mão de obra sazonal e permanente, controlar logística em larga escala e aprender com erros ao longo de gerações. A força de trabalho não era composta por massas de escravizados descartáveis, mas por trabalhadores recrutados internamente, organizados em equipes, alimentados e supervisionados. A logística fluvial
desempenhou papel central no transporte de materiais, como demonstrado por registros administrativos diretos. Também é possível afirmar com segurança que as técnicas empregadas estavam dentro dos limites tecnológicos conhecidos do período. Ferramentas simples, uso intensivo de alavancas, trenós, cordas e rampas, além de organização cuidadosa do tempo e do espaço, explicam o processo sem exigir tecnologias ocultas. A engenharia foi empírica, baseada em tentativa, erro e padronização progressiva, e não em teorias matemáticas avançadas ou conhecimento perdido. Outro ponto claro é que as pirâmides não foram obras isoladas, mas parte de sistemas complexos, que incluíam vilas de trabalhadores, pedreiras, portos, templos e áreas administrativas. Esses sistemas funcionavam de forma integrada, permitindo que o canteiro permanecesse ativo por longos períodos sem colapso logístico. O que hoje parece impossível se torna plausível quando visto como resultado de organização contínua, não de esforço concentrado extremo. Ao mesmo tempo, existem aspectos que permanecem em aberto. Detalhes exatos sobre a configuração final das rampas em determinadas fases da obra não podem ser reconstruídos com certeza absoluta. A ausência de registros técnicos completos impede reconstituições milimétricas do processo. Também há incertezas quanto à sequência precisa de algumas etapas internas, ajustes feitos durante a construção e variações específicas entre projetos individuais. Essas lacunas não indicam falha da história, mas limites naturais da evidência arqueológica. Estruturas temporárias, materiais reaproveitados e práticas transmitidas oralmente raramente deixam rastros completos. O erro está em tratar essas incertezas como prova de mistério profundo, quando elas são simplesmente o resultado esperado de obras antigas que priorizavam função, não documentação detalhada. Ao delimitar o que sabemos e o que não sabemos, a construção das pirâmides retorna ao seu lugar histórico real. Ela não é um enigma insolúvel, nem um feito banal. É um exemplo extremo do que sociedades humanas podem realizar quando o poder político, recursos naturais, organização administrativa e tempo se alinham de forma excepcional. O maior erro não é admitir incertezas, mas substituí-las por fantasias. A história das pirâmides não precisa de segredos ocultos para ser extraordinária. Ela já é, por si só, uma demonstração concreta da capacidade humana de transformar pedra, trabalho e tempo em algo que atravessa milênios. Mesmo depois de deixar de construir pirâmides em escala máxima, o Egito não abandonou o conhecimento que elas condensaram. O legado mais duradouro não foi a forma arquitetônica em si, mas o conjunto de práticas operacionais que a tornaram possível. Administração de longo prazo, padronização de tarefas, logística integrada por água, controle de equipes e uso estratégico do calendário permaneceram ativos em outros tipos de obra estatal. Templos posteriores, complexos administrativos e grandes projetos hidráulicos reutilizaram métodos testados nos canteiros das pirâmides, ajustando escala e finalidade. Esse legado também se manifesta na forma como o Egito passou a registrar e transmitir conhecimento. A experiência acumulada reduziu riscos em projetos futuros, orientou escolhas de material e influenciou a organização do trabalho especializado. Mesmo quando a ambição monumental diminuiu, o Estado manteve a capacidade de executar obras complexas com previsibilidade. A pirâmide, nesse sentido, funcionou como uma escola prática que treinou gerações de administradores, supervisores e artesãos. Fora do Egito, o impacto foi indireto, mas persistente. As pirâmides tornaram-se referência máxima de construção durável, influenciando a imaginação de povos que as observaram séculos depois. Autores antigos, engenheiros modernos e estados posteriores projetaram nelas ideias sobre poder, permanência e organização coletiva. Muitas leituras foram fantasiosas, outras equivocadas, mas todas partem do mesmo fato concreto. A obra existe, resiste e impõe comparação. O legado material também condicionou a própria arqueologia. A escala e a preservação das pirâmides criaram um campo contínuo de estudo sobre métodos antigos, administração pré-industrial e limites humanos.
Cada escavação, cada documento encontrado, cada análise estrutural acrescenta detalhes a um quadro que não depende de revelações espetaculares, mas de acúmulo paciente de evidência. Ao final, o que permanece não é uma mensagem moral nem um mistério pendente. Permanece um conjunto de soluções práticas aplicadas em condições específicas e replicadas com sucesso. As pirâmides ensinaram primeiro ao Egito e depois ao mundo que grandes obras não exigem milagres, mas sistemas. Sistemas sobrevivem quando são compreendidos, ajustados e transmitidos. E é por isso que, mesmo reduzidas a ruínas parciais, essas estruturas continuam a informar, silenciosamente, como sociedades humanas transformam ambição em matéria durável. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o like e se inscreva no canal e comente algum tema histórico que você gostaria de ver por aqui. Sua ideia pode se transformar em vídeo. Bom descanso e até o próximo vídeo.